Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra hoje sobre um terremoto. Um terremoto que houve quando o Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz por causa de você e por causa de mim. O texto diz aqui em Mateus, capítulo número 27, ele diz aqui no 51, e eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se fenderam, e os sepulcros foram abertos, muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então o centurião, quando viu aquilo, o centurião que guardava o corpo, quando ele viu aquilo, ele disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, esse terremoto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu quero falar hoje sobre esse terremoto. Desde o princípio, a terra tem sido abalada por terremoto. À medida que o fim dos tempos se aproxima, eles têm aumentado em número de intensidade. Entre os sinais da probabilidade de sua vida, Jesus destacou este fato. Mas o que aconteceu no Calvário foi diferente. A natureza foi abalada com a morte do Filho de Deus. Então sempre nós vamos falar em terremoto e vemos a ciência explicando sobre placa tectônica, mas esse foi diferente. A natureza, ela foi abalada com a morte do Filho de Deus. A natureza do terremoto, esse terremoto ele foi um terremoto milagroso, foi diferente dos outros. Talvez algum se espante quando eu digo que aquele abalo sísmico foi um milagre. Certamente não foi um terremoto comum. Por quê? Por que ele não foi um terremoto comum? Deu-se no instante da morte de Jesus, não antes e nem depois. Então, por isso que eu falo que foi um terremoto do milagre, porque aconteceu mesmo na hora da morte de Jesus, nem antes e nem depois. Então ele foi uma das maravilhas da crucificação. Assim deve ser classificado esse terremoto. Acompanhou o brado de Jesus, não resultou na acomodação da crosta da terra, mas no brado daquele que tinha consumado a redenção. Quando ele gritou, Pai, está consumado, houve o terremoto. Então esse terremoto, um terremoto do milagre da redenção. A esperança da humanidade estava ali, porque todas as esperanças já tinham ido embora. A única esperança que tinha era a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Abriu os túmulos, mas só os santos ressuscitaram. Só os santos. Louvado seja o nome do Senhor. Predizendo a vitória de Cristo sobre a morte. Não derrubou a cruz. Ela proclamou o triunfo de Cristo sobre as trevas. Então você vê que o terremoto foi tão grande, mas ele foi um terremoto milagroso, um terremoto que nem derrubou a cruz, mas um terremoto que chegou a abrir a terra, as covas, as catacumbas, e ressuscitar morto que estava lá dentro. Como foi visto na cidade, eles foram lá. Então o terremoto milagroso aqui, ele não derrubou a cruz, ele proclamou o triunfo que há lá em Colossenses, lá em Colossenses, capítulo de número 2,
Versículo 4, versículo 14 e 15 está escrito lá, havendo riscado a cédula, né? A cédula, que era voltada contra nós. Então nós tinha algo contra nós, a cédula que estava contra nós, ele o rasgou, ele o pagou o preço. Quando ele morreu naquela cruz, quando houve o terremoto, olha o que diz aqui o versículo 14 de Colossenses 2. E havendo riscado a cédula que era contra nós, na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestade, e expôs publicamente, e dele triunfou de si mesmo. Louvado seja Deus. Então não adianta hoje alguém ainda vir com um papel velho, ou seja, de acusação da sua vida, porque aquilo que havia contra você e contra mim, Cristo já rasgou e já pregou lá na cruz. Então não adianta. Você já viu como é aquelas pessoas chegam? Quando elas chegam ali para o criticar, elas chegam só para o apontar pecado. Ah, pois é, mas aqui o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele triunfou. O terremoto, o testemunho do terremoto, o terremoto ocorrido no Calvário, ele teve um propósito. Deus não abalaria a terra sem um objetivo. De maneira alguma, ele tinha um propósito com esse terremoto. Ele queria que o fato ficasse marcado. Ele queria que o fato ficasse marcado na memória da humanidade, como um testemunho do preço pago por seu Filho, por resgatar as nossas almas. Louvado seja Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, ali o versículo 18 e 19, também está escrito: sabemos que não foi com ouro, nem com coisa incorruptível, que ele nos resgatou, mas ele nos resgatou com o preço do sangue precioso. O sangue derramado naquela cruz foi o que fez o Senhor resgatar. Então o terremoto de Deus aqui na morte de Jesus foi para ficar registrado. O preço foi pago. Quando ele gritou, quando ele deu o brado, Pai, está consumado, aconteceu o terremoto. O terremoto foi um sinal para as testemunhas. Para as testemunhas. Louvado seja Deus. O Calvário, o cumprimento do sinal. O sinal, a miséria e a condenação do homem. Glória a Deus. O Calvário, remédio e bênção para o homem. No sinal, a terra estremeceu como se fosse de dor. No Calvário, a dor do Salvador tremeu a terra. Você está vendo? Louvado seja Deus. No Sinai, a terra estremeceu como se fosse de dor. No Calvário, a dor do Salvador estremeceu a terra. Porque o pecado de Adão fez isso. O homem ficou insensível com a palavra de Deus desde o começo. Deus disse para Adão não tocar, não comer daquele fruto, ele comeu. Por causa disso a terra foi amaldiçoada. E por causa disso é que o Filho de Deus teve que vir morrer e pagar o preço. Mas ele veio e pagou o preço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a insensibilidade do homem à voz de Deus, às vezes o leva a falar do homem por meio de terremoto. Outros fenômenos físicos, como Filipos, na Macedônia, foi preciso terremoto. Para quê? Foi preciso terremoto para quê? O carcereiro ouvisse o evangelho. Então,
foi preciso um terremoto naquele cárcere para poder o carcereiro ouvir a palavra de Deus. Então Deus está te chamando, mansamente, suave. Não espere que Ele te envie um terremoto para aceitar a Cristo. Aceita antes. Não precisa tu esperar que Ele envie um terremoto para poder tu aceitar a Jesus. Aceita mesmo quando Ele chama suavemente, porque Ele envia sim o terremoto. E compartilhe esse vídeo, me ajude no nome de Jesus.